Como cristãos, todos nós precisamos ter áreas em nossas vidas a melhorarmos. Nós estávamos observando em vários devocionais acerca da unidade que deve ser tida no lar, na família. E, primeiramente, nos versos que nós vimos em Efésios, essa unidade entre o esposo e a esposa. Agora nós vamos perceber essa mesma unidade que deve existir também no relacionamento de filho para com pai. Perceba Efésios capítulo 6, versículo 1, que diz: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Aqui nós percebemos nesse texto especificamente como todos nós devemos obedecer aos pais na medida do possível em que se está dentro de casa, obviamente, desde que isso não lhe leve ao pecado. E quando se não está dentro de casa, há uma independência daquele que agora é independente, mas ainda deve haver a honra, como é descrito no versículo de número 2. Mas pensando naqueles que ainda estão sobre a autoridade dos pais, perceba, filhos, aqui é um direcionamento para estes. Obedecei a vossos pais de uma forma específica. Não é obedecer aos pais de maneira a que nós possamos até obedecer de maneira pecaminosa, mas é obedecer aos pais de maneira que nos leve a ter uma vida, uma comunhão com Deus e também obedecer aos nossos pais. Nós, de fato, precisamos buscar honrar nossos pais, respeitá-los. E a você que ainda está na sua casa com seus pais, lembre-se de buscar obedecê-los, de não levar eles de maneira leviana, sem responder-los da maneira correta. Aqui fica claro para nós que nós devemos ter essa postura e ter essa obediência no Senhor. Nós vamos perceber aqui em todo esse capítulo, esse parágrafo, que toda essa forma de lidar com o outro envolve estar no Senhor. Você percebe que quando a esposa deve estar diante do marido, ela deve estar no Senhor. Aqui nós percebemos também isso com relação aos filhos. Eles devem obedecer no Senhor. Mais na frente, nós também veremos em relação aos servos diante dos senhores. Devem ser obedecidos no Senhor. Essa expressão no Senhor se repete algumas vezes nas Escrituras. Principalmente nos escritos de Paulo, a gente percebe isso. Por exemplo, o mandamento em Filipenses capítulo 4: Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer, primeiramente, que se estamos no Senhor, nós só podemos de fato estar nele se nós temos ao Senhor Jesus em nossas vidas. Nós só podemos de fato viver a vida eterna, ter comunhão com Deus, estar no Senhor, se de fato nós nos arrependemos dos nossos pecados, cremos no Senhor Jesus e nos dedicamos a Ele, nos entregamos a Ele de fato, crendo que Ele é Deus, crendo que Ele morreu por nós. Ele morreu em nosso lugar, morreu a nossa morte para que pudéssemos ter a sua vida. Isso é estar no Senhor. Todos nós precisamos estar no Senhor para obedecer da maneira correta. Além do mais, existe um porquê disso. A maneira da obediência dos filhos aos pais é no Senhor. Mas existe ainda o porquê disso. A parte final do versículo 1 diz: Pois isto é justo. Por que isso é justo? É justo porque nossos pais cuidam de nós. Nossos pais buscam dar o que eles têm de melhor para nós, na maioria dos casos. Então é justo nós obedecermos a eles nessa medida. Além do mais, quando nós entendemos no Senhor da maneira correta, nós percebemos que toda autoridade é instituída por Deus. E desde que não seja pecado, nós devemos obedecer no Senhor. Agora, fazendo aplicações para todos nós, não apenas os que são filhos terrenos, mas imagine a situação diante do próprio Deus. Nós somos filhos de Deus. Os que têm o Senhor Jesus em sua vida são filhos de Deus. Então, entenda aqui também como uma aplicação para a sua vida em relação ao seu relacionamento para com Deus também, que é nosso Pai. Filhos, obedecei e pense aqui nos vossos pais como Pai celestial também. Como nós podemos de fato obedecer mais a Deus? Como nós podemos de fato ter mais comunhão com o Senhor? Perceba que aqui existe também no Senhor
Existe também a noção de nós estarmos obedecendo a Deus quando nós de fato estamos nele. Nós não podemos obedecer a Deus pelas nossas próprias formas e meios e pensamentos e desejos. Apenas quando estamos nele de fato é que nós podemos crer no Senhor Deus. Porque isso é justo. Deus nos dá vida, Deus nos dá a sua imagem em nós. Deus nos transforma de glória em glória. Por que nós não obedecemos a Deus? Por que nós não amamos mais a Deus? Devemos de fato amar mais a Deus. Você que ainda convive com seus pais, busque obedecê-los no Senhor, porque isso é justo. Mas você também que já tem essa independência maior, lembre-se, você ainda tem um pai que você deve obedecer, a Deus. Você deve se voltar a ele, você deve obedecer a Deus. Todos nós devemos obedecer ao Senhor Deus no que ele diz para nós fazermos, em quem ele é, e isso como maneira de agradecimento ao próprio Deus. Que todos nós cresçamos e obedeçamos cada vez mais ao Senhor Deus. Deus abençoe a sua vida.